Muito boa noite, ministros, companheiros no corpo místico de Jesus Cristo, nosso Salvador. É uma bênção grande estar com vocês aqui em Bogotá, Colômbia, nesta reunião de ministros e também com vocês aí através do satélite da internet, com a Argentina, Brasil, Venezuela e demais países que estão nesta conexão para compartilhar conosco também e nós com vocês estes momentos de companheirismo ao redor da Palavra de Deus. Para essa ocasião, vamos ler duas escrituras. Vamos ler Apocalipse capítulo 4, capítulo 5, versículo 1 em diante, onde diz: Vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono librito escrito por dentro. Vi na mão direita do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que pregonaba a gran voz, bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe romper os selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. Todavia um dos anciãos me disse: não chores. Olha, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os... Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos em pé um cordeiro como havendo sido morto, e tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. E veio e tomou o livro da mão direita do que estava assentado no trono. Que Deus abençoe nossas almas com sua palavra e nos permita entendê-la. Nosso tema é um tema composto por 2 temas que tínhamos. O de ontem, sexta-feira, que era do céu estão nos apressando, e o de hoje, sábado, que é façamos tudo rápido e bem feito. Portanto, unimos esses 2 temas e nosso tema então é do céu e estão nos apressando. Façamos tudo rápido e bem feito. Podem sentar, queiram ter a bondade. Nessa passagem bíblica que lemos aqui no Apocalipse, encontramos que na destra de Deus, o qual está sentado no trono, havia um livro escrito por dentro e por fora, selado com os 7 selos. Esse é o livro da vida do Cordeiro, é o título de propriedade dos céus e da terra, o título de propriedade de toda a criação, onde estão escritos nossos nomes desde antes da fundação do mundo, onde está tudo o que Deus ia redimir por meio do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, pois Cristo foi destinado como um cordeiro sem mancha e sem contaminação, já destinado desde antes da fundação do mundo para morrer na cruz do Calvário e, consequentemente, pois já estava destinado, por quem iria morrer? Porque não vai estar destinado para morrer, sem saber por quem vai morrer. Portanto, os nomes das pessoas pelas quais morreria estavam esses nomes escritos no céu no livro da vida do Cordeiro. Agora, transcorreram 2000 anos de Cristo para cá, conforme o calendário gregoriano, e transcorreram uns 2000 anos e algo da crucificação de Cristo para cá,
desde o dia em que Cristo foi crucificado. crucificado. Porque el calendario Porque o calendário tiene tem 365 dias, o calendário gregoriano, mas o calendário profético tem 360 dias ao ano. Portanto, hay una diferencia de Portanto, há uma diferença de ao redor de 30 anos. en 2004 Em años. 2004 anos, há uma diferença de ao redor de 30 anos, de 29 a 30 anos. Portanto, conforme o calendário profético, já estamos dentro do terceiro milênio de Cristo para cá, ou sétimo milênio de Adão hacia acá. para cá. Y por consiguiente, E, consequentemente, estamos en el día posterior no delante último de dia Dios, diante de Deus, en donde onde Cristo va a completar su iglesia, vai completar a sua igreja e vai ressuscitar os mortos em Cristo em corpos glorificados e vai transformar os crentes que estão vivos aos crentes nascidos de novo e vamos estar aqui na terra com um corpo novo e glorificado de 30 a 40 dias, um período de tempo onde os filhos de Deus estarão manifestados em corpos imortais e estando os escolhidos de Deus, transformados, glorificados, e os mortos em Cristo ressuscitados em corpos glorificados. Isso é a adoção dos filhos de Deus, porque a adoção é a redenção do corpo, onde Cristo nos transformará e nos dará um corpo eterno, imortal, incorruptível e glorificado. E então teremos a plenitude de Deus. A dupla porção, duas porções. A porção do batismo do Espírito Santo, que nos deu novo nascimento e produziu em nós essa transformação interior e nos deu um corpo angelical. E a segunda porção, que é a transformação do corpo físico, a glorificação, onde obteremos o corpo novo e glorificado. Vem? Duas porções. A porção do corpo angelical eterno e a porção do corpo físico eterno. Isso é redenção espiritual e redenção física para todos os escolhidos de Deus. E quando estivermos nesse corpo novo e glorificado, então haverá um período de tempo curto de 30 a 40 dias, onde o poder pleno de Deus estará manifestado nos escolhidos e através dos escolhidos, no corpo místico de Cristo na era da pedra angular, e não haverá limitações no que poderá ser feito nesses dias. Será todo o poder de Deus em sua igreja, em toda a sua plenitude. E, portanto, isso dará cumprimento pleno à terceira etapa, da qual o reverendo William Branham falou, onde se cumprirá a visão da carpa, da tenda. Será um tempo de adoção, onde será adotado o mensageiro do último dia na era da pedra angular, e serão adotados os escolhidos que terão escutado a mensagem da grande voz de trombeta do Evangelho do Reino, do qual Cristo diz em São Mateus 24, versículo 14. E será pregado este Evangelho do Reino para testemunho. Para testemunho. E será pregado este Evangelho do Reino a todo mundo, para testemunho a todas as nações. E então virá o fim. E então virá, depois disso, a grande tribulação, onde será o fim para o mundo, será o fim para todos os sistemas humanos, será o fim para o reino das trevas, será o fim para tudo, e os reinos deste mundo virão a ser do nosso amado Senhor Jesus Cristo, depois da grande tribulação. E então o reino de Jesus Cristo será o que governará sobre o planeta Terra completo e sobre todas as nações, e com Cristo governarão como reis e sacerdotes. Quem? Todos nós.
Agora, ao final da dispensação da graça, uma obra rápida tem que ser feita. E essa obra rápida é feita com a chuva temporã da pregação do Evangelho da Graça e a chuva tardia da pregação do Evangelho do Reino. Ambas as chuvas giram ao redor da vinda do Senhor. A primeira chuva, a chuva temporã, gira ao redor da primeira vinda de Cristo. E essa chuva temporã, que é o ensinamento do Evangelho da Graça, revela o mistério da primeira vinda de Cristo e a morte de Cristo na cruz do Calvário, em sua obra de redenção. E a chuva tardia gira ao redor da segunda vinda de Cristo, ao redor do sétimo selo, e revela o mistério da segunda vinda de Cristo em sua obra de reclamação. Portanto, a chuva tardia e a chuva temporã produzem uma obra rápida neste tempo final. Por isso, em São Mateus capítulo 24, versículo 31, diz: E enviará seus anjos com grande voz de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos de uma a outra extremidade dos céus. E agora, através da Escritura, encontramos em Apocalipse capítulo 7 que o anjo que sobe de onde nasce o sol, o qual vem com o selo do Deus vivente, e o selo do Deus vivo é o Espírito Santo. Vem com o Espírito Santo, portanto, nesse anjo que sobe de onde nasce o sol, vem o Espírito Santo encarnado, o qual foi profetizado pelo reverendo William Branham quando disse que o Espírito Santo que temos diz que se encarnará. Vamos ver. No livro dos selos, nos fala disto. No livro dos selos, página 134 diz... E notem vocês, quando este Espírito Santo que temos chega a se encarnar, o que está em nosso meio agora mesmo na forma do Espírito Santo, quando ele chegue a ser encarnado na pessoa de Jesus Cristo, então nós o coroaremos como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Correto. E agora a promessa é que o Espírito Santo se encarnará. E agora, na página 146, também diz, do livro dos selos, diz: E ao mesmo tempo que o diabo cai do céu e se encarna em um homem, o Espírito Santo sobe e vem encarnado em um homem. Vem? Portanto, aí também temos a promessa do Espírito Santo vindo encarnado em um homem. Se conseguirmos esse homem, estaremos conseguindo o Espírito Santo no meio da Igreja de Jesus Cristo, manifestado através de carne humana, nos falando a mensagem do Evangelho da Graça e a mensagem do Evangelho do Reino, nos falando com essas duas chuvas, a chuva temporã e a chuva tardia. A chuva temporã caiu no leste, ou seja, no Oriente Médio, na terra de Israel, e daí se estendeu para a Ásia Menor, Europa, América do Norte, e a América Latina e o Caribe, e o mundo inteiro também. Mas o reverendo William Branham disse, mas a chuva tardia, vamos ver onde diz o reverendo William Branham que cairá. Na página 32 do livro de citações, parágrafo 273 diz: Nos últimos dias haverá uma chuva tardia e a chuva temporã e tardia estariam juntas. Agora, duas chuvas juntas, vejam, isso é nada menos que o Evangelho da Graça e o Evangelho do Reino, caindo esse ensinamento sobre a Igreja do Senhor Jesus Cristo vindo, a Igreja do Senhor Jesus Cristo, o ensinamento do mistério da primeira vinda de Cristo e sua obra de redenção na cruz do Calvário, e o ensinamento da segunda vinda de Cristo como leão da tribo de Judá, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores em sua obra de reclamação.
A primeira chuva foi no leste. A chuva tardia é no oeste. E na chuva tardia, ambas as chuvas, temporã e tardia, estariam juntas, vem? É no oeste, onde a chuva tardia está prometida para cair e cairá juntamente com a chuva temporã. Portanto, enquanto ainda a dispensação da graça não terminou, não fechou sua porta ou não fechou a porta da dispensação da graça, que é Cristo, enquanto ainda a dispensação da graça está vigente e, consequentemente, a chuva temporã ainda está caindo, aí mesmo vem a chuva tardia caindo aí ao mesmo tempo. Portanto, o mensageiro do último dia que estará pregando o Evangelho da Graça, o Evangelho de Cristo, que estará trazendo a chuva temporã, também estará trazendo a chuva tardia ao mesmo tempo. Estará trazendo a chuva tardia da revelação divina do sétimo selo, a revelação divina da segunda vinda de Cristo como leão da tribo de Judá, como Rei dos reis e Senhor dos senhores em sua obra de reclamação. E assim estará trazendo o Espírito Santo, o avivamento do último dia, na obra rápida do último dia. Uma obra rápida, porque é a obra final na dispensação da graça, a qual se entrelaça com a obra que começa na dispensação do reino, onde duas dispensações estão se entrelaçando, como aconteceu nos dias do nosso amado Senhor Jesus Cristo, onde estava se entrelaçando a dispensação da graça com a dispensação da lei. Agora, vejamos algo mais aqui. Diz na página 155 do livro dos selos, digo no livro de citações, parágrafo 1383, diz: haverá uma verdadeira chuva temporã e tardia nos últimos dias sobre esse grupo pequeno que vem com ele, neste burrinho manso e humilde, sem uma denominação, clamando: Hosana, o Rei que vem, no nome do Senhor. Vem, haverá um grupo que vem com ele, clamando: Hosana, o Rei que vem no nome do Senhor. E sobre esse grupinho aqui estará caindo o quê? A chuva tardia e a chuva temporã. Joel assim também o profetizou, que Deus daria chuva tardia e temporã, como ao princípio. Joel capítulo 2, versículo 23 diz: Alegrai-vos, ó filhos de Sião, e regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos deu em justa medida a chuva, Ele faz descer a chuva temporã e tardia como ao princípio. Vem? As duas chuvas ao mesmo tempo. E também em Oséias nos diz, no capítulo 6, versículo 1 ao 3, vinde e tornemos ao Senhor, pois Ele nos despedaçou, mas nos sarará, fez a ferida, mas a ligará. Depois de 2 dias nos dará a vida, no terceiro dia nos ressuscitará e viveremos durante Ele. Conheçamos e prosseguiremos em conhecer o Senhor. Como a alva será a sua saída. Ele a nós virá como a chuva tardia e temporã, que rega a terra. Vem? Está prometido para este tempo final, para a restauração do povo hebreu e para a restauração da igreja do Senhor Jesus Cristo, para a restauração da igreja de cada escolhido de Deus, a vida eterna. A vida eterna, não somente física, mas a vida eterna espiritual e a vida eterna física também. O qual são as duas porções. Portanto, estamos no tempo em que essas profecias têm que estar se cumprindo no meio da igreja do Senhor Jesus Cristo. A igreja do Senhor Jesus Cristo, para este tempo final, tem que ter a chuva tardia, a chuva temporã, o ensinamento da primeira vinda de Cristo e o ensinamento da segunda vinda de Cristo, o ensinamento que gira ao redor da primeira vinda de Cristo e sua obra de redenção, e o ensinamento da segunda vinda de Cristo e sua obra de reclamação, onde Ele é apresentado como Rei dos reis e Senhor dos senhores e juiz.
de toda a terra. Portanto, este mistério da chuva temporã e tardia é dado a conhecer à Igreja do Senhor Jesus Cristo no último dia, porque é no último dia onde a Igreja teria ambas as chuvas. Agora, continuemos vendo quando cai a chuva, vem um avivamento. Assim foi de era em era. E, consequentemente, vejam aqui na página 64, parágrafo 565, diz: essa chuva tardia varrerá o mundo. O que será que varrerá o mundo? A chuva tardia. Irmão, houve uma chuva temporã semeando a palavra. Ouve, isso é correto. Agora vocês verão o que a chuva tardia produz. Vocês encontrarão que haverá uma afiliação. Os pentecostais e todos os grupos virão juntamente e eles fecharão as portas a esses grupos que não escutam ou que não os escutam. E vocês, e a vocês, não será permitido até nem abrir suas bocas, correto? Então é quando ele virá. Então é quando ele se mostrará. Então é quando vocês verão uma chuva. Agora, vejamos também vamos ver outro lugar. Na página 69, parágrafo 593 diz: verá uma luz, se levantará. Onde virá? Lá em Jerusalém? Não. Não, Senhor. As luzes da tarde não se levantarão em Jerusalém. As luzes da tarde vão para onde? No oeste. Eles tiveram seu dia e o rejeitaram, mas a luz da tarde se levantará no oeste. Para quê? Para brilhar sobre a palavra. Quê? Para amadurecer a fruta, trazer à frente a árvore noiva, com os mesmos sinais e maravilhas e frutos que eles tinham no princípio. Agora a luz deste tempo final, deste tempo da tarde, veja onde é que está prometida para brilhar. Agora vejam, onde sai a luz na manhã? Pelo leste. Onde se põe o sol? No oeste. Na tarde. Portanto, tudo concorda até na mesma natureza no percorrido do sol do leste ao oeste. E a luz que estará sendo vista no oeste, ao cair o sol, ou seja, ao final do dia da dispensação da graça, encontramos que depois a luz que há daí em diante, depois do pôr do sol, aí termina o dia e começa outro dia, mas ainda há luz. Essa luz pertence a um novo dia e, consequentemente, pertence a uma nova dispensação. E essa mesma luz que se vê na tarde, nesse novo dia que está começando à tarde, porque os dias começam à tarde, conforme o calendário hebraico, essa é a mesma luz que depois sai pelo leste para o povo hebreu, para iluminar em um novo dia. E agora, sempre quando a luz resplandece em cada era, o que é que faz? Traz um avivamento. E para isso, pois,
Deus sempre tem um mensageiro nesse tempo ao qual se revela e o qual tem as duas consciências juntas e por meio do qual Deus se manifesta, se revela através de carne humana e fala à sua igreja, ao seu povo, e essa é a palavra criadora de Deus para esse tempo. E cria a parte do corpo místico dessa era e cria uma nova raça de pessoas com vida eterna em cada era, porque Deus está criando uma nova raça com vida eterna à imagem e semelhança de Jesus Cristo, nosso Salvador. Para este tempo final, encontramos que a mensagem prometida que estremecerá o mundo inteiro é nada menos do que a mensagem do Evangelho do Reino que será pregado em todo o mundo para testemunho. E então virá o fim. E, consequentemente, sob a pregação do Evangelho de Cristo, é que a voz de Deus estremecerá o mundo. Vejam aqui, na página 361 e 362 diz: tivemos um presidente católico e sem dúvida teremos outro. O que é que resta? Nada, com exceção de Hebreus 12, 26. A voz do qual então abalou a terra, mas agora denunciou dizendo, ainda uma vez, e abalarei não somente a terra, mas também o céu. Uma vez mais, Deus sacudirá a terra e dessa vez cairá tudo o que pode ser derrubado. E então, Ele a renovará. Em março de 1964, aquele terremoto no Alasca, na Sexta-feira Santa, abalou o mundo inteiro, mesmo que não o desequilibrou. Deus somente estava avisando com um tremor mundial o que muito em breve fará em uma escala muito maior. Ele vai castigar este mundo maldito pelo pecado com trovões e tremores. Irmão e irmã, há um só lugar que pode suportar tais sacudidas, e esse lugar é o aprisco do Senhor Jesus. E agora, vimos que a voz de Cristo, a voz de Deus, vai estremecer não somente a terra, mas também os céus. E isso corresponde ao ministério das duas oliveiras, ao ministério de Moisés e Elias, que é nada menos do que um ministério, dois ministérios, já na escala de adoção. Pelo qual, para esse tempo, onde plenamente estiver se cumprindo essa profecia, já estará adotado aquele em quem estarão esses ministérios e, consequentemente, terá comido o título de propriedade e, consequentemente, terá a palavra criadora falando e as coisas acontecendo. E trazendo assim pela palavra criadora a bênção para a igreja do Senhor Jesus Cristo. E estará se realizando uma obra rápida, onde Cristo estará chamando, juntando todos os seus escolhidos, e depois que estiverem já completos, completa a igreja, e então ressuscitará os mortos crentes nele, porque Cristo sairá do trono de intercessão e os ressuscitará em corpos glorificados e já terá mudado de sumo sacerdote de cordeiro
a leão e juiz de toda a terra e ao Rei dos reis e Senhor dos senhores. E, consequentemente, já terá-se entrado a uma nova fase ou etapa onde já chegou ao seu final a dispensação da graça e depois não haverá já uma porta aberta para a dispensação da graça, mas que estará aberta a porta da dispensação do reino, que é a porta da segunda vinda de Cristo, que é Cristo a porta em sua segunda vinda, como foi Cristo a porta em sua primeira vinda para a dispensação da graça. É Cristo a porta para a dispensação do reino em sua segunda vinda. E agora, por essa porta, que é Cristo, para a dispensação da graça, se entra a dispensação da graça, e se entra o reino de Cristo, o reino de Deus, recebendo Cristo como nosso Salvador, sendo batizados em água em seu nome, arrependido de nossos pecados, Cristo nos perdoa e com seu sangue nos limpa de todo pecado. Somos batizados em água em seu nome. Ele nos batiza com o Espírito Santo e fogo e produz em nós o novo nascimento. Assim, nascemos a uma nova vida no reino eterno de Cristo. Nascemos à vida eterna. E assim, obtemos nossa transformação espiritual interior e obtemos o corpo angelical. Mas agora, pela porta aberta no céu, que é a segunda vinda de Cristo, entramos à dispensação do reino, entramos assim a essa dispensação, onde estarão as bênçãos da ressurreição dos mortos em Cristo e a transformação de nós, os que vivemos, para receber uma transformação física, como está prometida na Escritura. Vejam, com a revelação divina da primeira vinda de Cristo, sua obra de redenção na cruz do Calvário, recebemos a fé para entrar pela porta da primeira vinda de Cristo e entrar ao reino de Cristo. E com a revelação da segunda vinda de Cristo entramos. Vemos e entramos pela porta, que é Cristo, a porta da segunda vinda de Cristo, para entrar a dispensação do reino e entrar no reino físico de Cristo, onde receberemos um corpo físico glorificado. Ao receber o corpo físico glorificado, já estaremos dentro do reino físico de Cristo, mesmo que ainda não esteja estabelecido fisicamente na terra, mas já estará em nós. Assim como o reino de Cristo já está em nós, mas em uma fase espiritual. E agora, no final da dispensação da graça, nos últimos anos se realiza uma obra rápida com a palavra criadora sendo falada pelo mensageiro do último dia e depois com a mensagem do Evangelho do Reino se realiza uma obra rápida no começo e nesse entrelace da dispensação do reino com a dispensação da graça. Ou seja, que os últimos anos da dispensação da graça Cristo realiza uma obra rápida. A obra do último dia, chamando e juntando os escolhidos do último dia. E o começo da dispensação do reino também tem uma obra rápida para o estabelecimento do reino de Cristo aqui e o estabelecimento do reino de Cristo, nos dando um corpo físico glorificado. E depois, isso é a introdução ao reino milenial de Cristo, porque tudo isso está dentro do sétimo selo. O sétimo selo, e no sétimo selo está o fim do mundo, o fim dos reinos gentios, está o fim das trombetas, o fim das pragas e até o fim da entrada ao milênio. Está aí a introdução ao milênio e também o fim do sétimo selo. Tudo isso está no mesmo sétimo selo. Por isso é que o reverendo William Branham mostra o sétimo selo como um foguete, como um rojão que explode em uma parte baixa e depois mais acima volta e explode. Vê?
Assim é o sétimo selo. Da segunda explosão é que saem 5 estrelas, e uma dessas estrelas explode e saem 5 mais. E depois uma dessas estrelas explode e saem. Vamos ver. Página 165. Página 464, 465 do livro dos selos diz: ao final deste sétimo selo é o fim da igreja, é o fim do sétimo selo, é o fim das trombetas, é o fim das taças e até é o fim da entrada ao milênio. Tudo isso é contido no sétimo selo. É como disparar um foguete, um rojão ao ar. Esse foguete faz uma explosão por aqui perto e depois muito mais alto faz outra explosão. E dali saem 5 estrelas. Uma dessas 5 estrelas faz uma explosão e dali saem 5 estrelas. Uma dessas estrelas explode e dali saem 5 estrelas. E depois desaparece gradualmente. Assim é o sétimo selo. Ali termina o tempo para o mundo. É o fim do tempo para isto e aquilo e todas as coisas. Agora vejam. Há 2 explosões do sétimo selo. O sétimo selo é a segunda vinda de Cristo. E na segunda explosão saem 5 estrelas. E depois dessas 5 estrelas, uma explode. Ou seja que da segunda explosão do sétimo selo saem 5 estrelas. Do sétimo selo saem 5 estrelas. Na segunda explosão. Depois, agora vejam, depois dessas 5 estrelas, uma explode e saem 5 estrelas. E depois, uma dessas estrelas explode e saem 5 estrelas mais, e depois tudo termina. Vejam, 2 explosões do sétimo selo. Da segunda saem 5 estrelas. Depois, uma dessas estrelas explode e saem 5 estrelas. E depois, uma estrela dessas 5 estrelas explode e saem 5 estrelas mais. Portanto, são 2 estrelas as que explodem. E saem, dessas 2 explosões de estrelas, saem 5 estrelas. Do grupo das primeiras 5 estrelas, explode uma e saem 5 estrelas. E do segundo grupo de 5 estrelas, então uma explode e saem 5 estrelas mais. Agora vejam, primeiro, o foguete, o rojão, sobe, explode uma explosão, mas não saíram 5 estrelas. Depois, mais acima, explode, e então é que saem 5 estrelas. Agora vejam, assim é o sétimo selo. Agora, para entendê-lo mais fácil, vamos ver aqui o que nos diz o reverendo William Branham, na página 128 do livro de citações, parágrafo 1143, diz: sob a sétima trombeta é para Israel mesmo que o sétimo selo foi para a igreja. E agora, o mesmo que o sétimo selo foi para a igreja é a sétima trombeta para Israel. Aí temos a conexão que há entre Israel e a igreja. Depois, na página 129, parágrafo 1150, diz: agora, assim que essa igreja, o mistério do sétimo selo é conhecido, e os judeus são chamados pelo mistério da sétima trombeta, que são 2 profetas, Elias e Moisés. Agora, o mistério da sétima trombeta é Moisés e Elias, e o mistério do sétimo selo é a vinda do Senhor.
Na página 130, parágrafo 1164 diz: recordem que os que estão vivos e ficarem não impedirão os que estão dormindo, porque a trombeta de Deus é essa última trombeta. A sexta acaba de tocar, e essa última trombeta, como último selo, será a vinda do Senhor. Tocará, e os mortos em Cristo se levantarão primeiro. E agora, se a sétima trombeta, que são Moisés e Elias, e o sétimo selo, que é a vinda do Senhor, são... A sétima trombeta e o sétimo selo são o sétimo selo, e a sétima trombeta são a vinda do Senhor. Porque o Filho do Homem vem com seus anjos, e os seus anjos são as duas oliveiras. Portanto, vem Cristo operando seu ministério e operando o ministério de Moisés e de Elias. Assim vem o Espírito Santo no último dia, encarnado no meio da igreja do Senhor Jesus Cristo. Viram o simples que é? E enviará os seus anjos com grande voz de trombeta e juntarão seus escolhidos. Vem? O sétimo selo, Cristo, fará uma explosão baixinha e depois fará uma explosão mais alta. E, consequentemente, a explosão mais alta se escutará mais longe. E a verão desde mais longe. E daí saem 5 estrelas, e uma dessas estrelas explode. E se uma dessas estrelas explode, agora vejam, essa estrela que explode, dessa estrela saem 5 estrelas mais. Portanto, aí temos o ministério de Moisés e de Elias. Essas são as 2 estrelas que explodem de 2 grupos diferentes. Explode uma estrela do primeiro grupo de 5 estrelas que surgiu da segunda explosão do sétimo selo. E depois do grupo dessas 5 estrelas, explode uma estrela e surgem 5 estrelas mais. E depois dessas 5 estrelas, explode uma e surgem 5 estrelas mais. Vem? Há 2 explosões de estrelas e 2 explosões do foguete, do rojão. Portanto, aí podemos ver que algo grande estará acontecendo na Igreja de Jesus Cristo neste tempo final. E se não vigiarmos, nos passará despercebido e nem perceberemos. Por isso é que para este tempo o mistério, estes mistérios das 2 oliveiras estiveram sendo dados a conhecer neste tempo final. Tudo isso se manifesta por meio da sétima trombeta e o sétimo selo. Porque a sétima trombeta e o sétimo selo são uma coisa, a vinda do Senhor. A vinda do Senhor com os seus anjos. Viram o simples que é tudo? Portanto, façamos tudo rápido e bem feito, de acordo à palavra de Deus. Sem preguiça e sem medo, com ânimo, sabendo que o nosso Senhor Jesus Cristo está conosco em Espírito Santo, neste tempo final, como esteve com os apóstolos e como esteve com São Paulo entre os gentios. Portanto, façamos tudo rápido e bem feito, porque do céu estão nos apressando. No céu há necessidade de que apareça uma pessoa digna que tome o título de propriedade e o abra no céu. E a única pessoa digna é o Senhor Jesus Cristo e não pode aparecer para tomar o título de propriedade até que tenha redimido, até o último escolhido de Deus, enquanto ainda não tenha aparecido. Até o último escolhido de Deus não se pode levantar do trono do Pai. Vejam, aqui está, diz o reverendo William Branham, no livro dos selos, página
102 e 103 diz, o último parágrafo, agora o Cordeiro, durante o tempo de intercessão, conhece os que têm seus nomes no livro da vida, desde antes da fundação do mundo, e até que venham todos eles serem manifestados na terra, ele não pode deixar esse lugar, ou seja, o lugar de intercessão. Entendem? Ali está perfeitamente a predestinação. Ele tinha que ficar ali, porque ele veio morrer por todos aqueles que Deus tinha ordenado para a vida eterna. Ele os viu em seu conhecimento prévio, não por sua própria vontade, porque a vontade de Deus, porque a sua vontade é que não se perca nenhum. Mas, por seu conhecimento antecipado, ele sabia quem seria salvo e quem pereceria. E então, enquanto faltasse um só nome por ser declarado na terra, Cristo teria que ficar ali como intercessor para redimir esse indivíduo. Mas, assim que esse último nome tenha sido lançado no cloro, então, os dias de intercessão terminam. Quem é sujo, suje-se ainda. E quem é santo, santifique-se, seja santificado ainda. E então ele deixa o santuário. E esse lugar se converte em um tribunal de juízo. Ai de todos aqueles que são fora de Cristo nesse tempo. Agora essas coisas serão reveladas quando o Cordeiro deixar seu lugar de intercessão com o Pai. Isso está em Apocalipse capítulo 5. Ele toma o livro selado com 7 selos e os abre e os mostra no fim da era, quando a intercessão cessou e as eras da igreja terminaram. Agora, podemos ver o porquê ainda a segunda vinda de Cristo, como leão da tribo de Judá, como rei dos reis e senhor dos senhores, vindo e ressuscitando os mortos em Cristo e nos transformando os que vivemos, podemos ver porque ainda não se cumpriu, porque ainda há pessoas que têm que ser chamadas e colocadas no corpo místico de Cristo. Por essa causa é que ainda Cristo, com seu corpo glorificado, não apareceu. Não se levantou do trono do Pai para tomar o título de propriedade e para ressuscitar os mortos em Cristo. Mas Cristo, em Espírito Santo, está no meio da sua igreja neste tempo final. Esteve desde o dia de Pentecostes. Nos dias de Jesus estava, mas em carne humana, no véu de carne chamado Jesus. E depois esteve manifestado em sua igreja e falando à sua igreja, por meio dos apóstolos e diferentes anjos mensageiros. E neste tempo está conosco também, nos dando a conhecer todas essas coisas que em breve devem acontecer e realizando uma obra rápida ao final da dispensação da graça, onde está se entrelaçando também a dispensação do reino. E quando formos transformados, a obra será mais rápida ainda. Ou seja, que é uma obra que vai em aumento de velocidade a cada dia que vai passando. E como será quando tivermos o corpo novo e glorificado? Onde de 30 a 40 dias estaremos aqui? E nesses dias, plenamente Deus cumprirá a visão da carpa, a visão da tenda, que corresponde à terceira etapa e corresponde a essas maravilhas e milagres a nível mundial. E tudo isso será sob o ministério das duas oliveiras e ministério de Jesus, sendo operados pelo Espírito Santo, porque o Espírito Santo é quem tem ministérios. Portanto, do céu estão nos apressando, façamos tudo rápido e bem feito. Ou seja, o trabalho que nos corresponde fazer neste tempo final,
no qual Cristo será nosso guia e será quem nos usará nessa obra rápida deste tempo final, onde a mensagem rodeará a terra, onde a mensagem sairia pela imprensa, ou seja, por jornais, por folhetos e em todas as formas de comunicação. E com essa mensagem que é a palavra criadora falada, toda a semente de Deus escutará, será chamada e colocada no reino de Cristo na igreja do Senhor Jesus Cristo. Este é o tempo assinalado para essa obra rápida, para um trabalho rápido e bem feito conforme a palavra de Deus. Isso corresponde à era da pedra angular, a qual nos chamou a subir Cristo para nos falar e para Cristo, por meio de nós, realizar uma obra rápida e bem feita neste tempo final. É a obra do amor divino, a obra do último dia, a obra onde Ele prometeu nos dar a fé para sermos transformados, raptados e levados com Cristo, consequentemente a ceia das bodas do Cordeiro. É uma obra sob a chuva temporânea, a chuva tardia caindo ao mesmo tempo. Foi para mim um privilégio grande estar com vocês nessa noite, dando-lhes testemunho do nosso tema, do céu estão nos apressando. Façamos tudo rápido e bem feito. Que Deus os abençoe e guarde a todos. E será até amanhã, primeiro Deus, onde estarei novamente com vocês na atividade pública que teremos, onde esperamos grandes bênçãos de Jesus Cristo, nosso Salvador. Orem muito pela atividade de amanhã. Primeiro Deus, porque desejamos que Cristo chame os escolhidos que faltem, porque até que se complete a igreja, Cristo não pode se levantar do trono do Pai para tomar o título de propriedade, abri-lo no céu e trazê-lo à terra e entregá-lo ao último mensageiro do seu corpo místico de crentes, para que o coma e seja adotado por Cristo e seja, consequentemente, transformado, glorificado e receba a dupla porção. E, depois daí em diante, o que Cristo fará por meio dele será algo inconcebivelmente humana, mas Deus nos deu a amostra do que será feito. Nos deu a amostra no que fez através do reverendo William Branham, quando foi ordenado em diferentes ocasiões que falasse o que ele quisesse e seria feito. Que dissesse a palavra, que falasse, e viriam os esquilos à existência. Que falasse a palavra, e o tumor da sua esposa seria tirado, desapareceria. Que falasse a palavra, e a tempestade iria. Que falasse a palavra, e o peixinho ressuscitaria, o qual representa a ressurreição dos mortos em Cristo, porque os crentes em Cristo, o cristianismo, está tipificado nos peixes. Por isso Cristo disse aos seus discípulos: vinde após mim e eu os farei pescadores de homens, porque os peixes tipificam os crentes. Por isso, os milagres das pescas milagrosas que os discípulos fizeram pela palavra que Cristo falou, que era uma palavra criadora. Vejam, vieram à existência peixes para Pedro pescá-los com as redes e com os seus ajudantes que ele tinha, Tiago e João e outros pescadores. E a última pesca milagrosa foi Cristo já estando ressuscitado. E foram quantos peixes? Peixes grandes. E a rede não se rompia, e eram peixes grandes, o qual representa que eram peixes escolhidos.
Porque quando há muitos peixes e alguém vem escolher peixes, não escolhe os pequenos, escolhe os peixes grandes. E esses peixes grandes tipificam os escolhidos de Deus. São os escolhidos de Deus do povo hebreu, 144 mil hebreus, e são os escolhidos de Deus da igreja do Senhor Jesus Cristo do último dia, o qual foi mostrado ao reverendo William Branham quando o anjo estava ensinando a pescar, mas ele não pôde pescar os peixes grandes, por algo que fez antes de tempo, o qual foi puxar a linha muito forte antes de tempo, e então saiu a linha com um peixinho tão pequeno como uma isca de peixe. Mas havia peixes grandes no lago. O lago, pois, representa povos, nações e línguas, porque as águas representam povos, nações e línguas. Mas tudo aquilo dos peixes grandes que seriam pescados depois foi mostrado na outra visão, quando ele viu a carpa, a tenda. Isso que estava vendo na carpa, na tenda, era a pesca dos peixes grandes, mas mostrado desde outro ângulo e como outra visão. Aí é a terceira etapa, onde se pescariam os peixes grandes e onde o povo hebreu verá o que estará acontecendo. Aí é onde ocorrerão os grandes milagres e maravilhas, e o reverendo William Branham diz que isso será para Moisés e para Elias. As grandes maravilhas e milagres a nível internacional. E eles dirão, isso é o que nós estamos esperando. Mas isso eles verão entre os gentios. No final da dispensação da graça, onde Cristo estará atuando. E diz o reverendo William Branham, página 119, do livro de citações, que para esse tempo já não haverá tempo de salvação. Mas a terceira etapa será para a igreja, para a noiva, para a igreja e para as virgens e para o mundo. Vem? Mas diz, mas para esse tempo, tudo já terá terminado. Também, na mensagem, almas encarceradas, aí nos fala dessa terceira etapa e diz que haverá um ministério que mostrará grandes maravilhas, mas já não haverá tempo de salvação, não haverá tempo para arrependimento. Isso quer dizer que o tempo já terá terminado. O tempo para a redenção terá terminado. Disso é que o anjo, quando levanta sua mão ao céu, diz que o tempo não será mais o tempo da redenção, o tempo de salvação. O tempo para o arrependimento já não é mais. Já terá terminado a dispensação da graça e, consequentemente, a dispensação do reino estará entrando. E já se estará sob um novo plano divino, correspondente à terceira etapa e correspondente, consequentemente, à dispensação do reino. Mas Deus vai estremecer este mundo, assim como estremeceu Israel no dia de Pentecostes, começando a dispensação da graça. Agora vai estremecer o mundo inteiro, começando a dispensação do reino, mesmo que ainda o reino não esteja estabelecido na terra, mas vai estremecer este mundo. Deus vai mostrar seu poder no meio da sua igreja e vai ser estremecido o mundo inteiro. E uma mensagem estremecerá o mundo inteiro. É a mensagem do Evangelho do Reino, que vem junto com o Evangelho da graça. Porque não há contradição em uma nem em outra mensagem. Portanto, estamos no tempo em que na Igreja de Jesus Cristo está se realizando uma obra rápida.
e bem feita, con la cual com a qual será coroado o trabalho da igreja da pregação do Evangelho de Cristo, até que entre até o último escolhido. E, juntamente à chuva tardia do Evangelho do Reino, também estará fazendo uma obra rápida e bem feita, nos dando a fé para sermos transformados e raptados. Vejam, a fé para transformação e rapto a dá o Evangelho do Reino, que gira ao redor da segunda vinda de Cristo. E isso é a voz de Cristo, nos falando e nos revelando todas essas coisas que em breve deve acontecer. É a voz de Cristo clamando como um leão, como quando um leão ruge e 7 trovões emitindo suas vozes. E isso será a voz de Cristo, do Espírito Santo por meio de um véu de carne, porque tem que ter um véu de carne para falar em nosso idioma, em um idioma humano, e nos dar a conhecer todas essas coisas. E isso será por meio do anjo do Senhor Jesus Cristo. Portanto, em frente, trabalhando na obra de Cristo, fazendo uma obra rápida e bem feita, porque do céu estão nos apressando. No céu há pressa de que entre até o último escolhido de Deus ao reino de Cristo. Que as bênçãos de Cristo, anjo do pacto, sejam sobre cada um de vocês e sobre mim também, e nos use grandemente em sua obra, e em breve nos transforme e nos leve com ele à ceia das bodas do Cordeiro. Bom, até amanhã, primeiro Deus, e deixo novamente conosco o reverendo Miguel Bermudes Marim. Passem todos muito boa noite.